Bom dia, investidores. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, né? Vamos ver quais são os diversos fatores que podem influenciar o desempenho do Ibovespa hoje, né? A seguinte vai trazer algumas análises detalhadas sobre isso, né? Hoje, 11h35, horário de Brasília. Vamos primeiro ao cenário interno, né? Boletim Focus. Os analistas de mercado elevam pela 19ª semana consecutiva a projeção de inflação para 2025. Então, novamente, nós estamos aqui com uma tendência de alta de inflação. Essa tendência ela vai se aumentando à medida que o governo vai não tendo controle sobre os preços, né? Os principais motivos de aumento de preço é a alta de impostos, tá? Quanto mais imposto nós tivermos, quanto mais contribuições nós aumentarmos, quanto mais o empresário tiver que pagar, mais isso é repassado. Tivemos recentemente uma alta em combustível, tivemos recentemente alta em energia, e isso vai agravando. Não é só fatores climáticos que mexem com alimentos, tá? Então, o Banco Central levou, né, agora é estimado em 5,65% a inflação para 2025, né, e há uma previsão dela bater 6, tá? E a meta para 2026 fica entre 4,5%. A expectativa também subiu de 4,40% a previsão para 2026. A previsão da taxa Selic permanece em 15% para 2025, tá? Segundo, como eu já vim comentando nos podcasts que nós estamos fazendo, né? Os assets, né? Como Bradesco e Itaú já projetaram em 15,50, né? Para a próxima até junho, se eu não me engano, desse ano. Então seria uma coisa meio complicado, né? A inflação subindo tanto. Na taxa de câmbio, a projeção do dólar para 2025 ela foi reduzida, ela vai ficar entre 5,99. Então, para 2025 ainda há uma previsão do dólar ficar em R$ 6, tá? Então, tomar cuidado, aproveitar aí quem gosta de aproveitar os lances, dólar comercial hoje 5,72, tá? E nós estamos com o Ibovespa caindo mais uma vez, né? A gente vai já ver os fatores externos que estão mexendo com o Ibovespa. No mercado internacional, os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta. Nós tivemos uma alta aí, principalmente no Dow Jones. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que está agora, né? Só para atualizar vocês, né? Com valor real. Então nós tivemos ali, vou já dizer o motivo também que os índices americanos estão subindo. Então vamos lá, Dow Jones subindo 0,54, Nasdaq subindo 0,57 e SP500 subindo 0,57%, tá? Um dos principais motivos, senhores, é que agora o mercado entendeu que o que a gestão do Donald Trump está fazendo é transformando os Estados Unidos numa grande empresa. Então os Estados Unidos está encurtando gastos, eliminando coisas supérfluas, né? E procurando taxar o pessoal ao redor para voltar as empresas americanas que foram embora dos Estados Unidos e com isso gerar mais emprego e renda. Só que aí some um gargalo, né? A partir do momento que eu começo a dar mais poder, né, interno para o país, a moeda começa a ficar supervalorizada, a população também aumenta o seu poder de renda e com isso vai aumentando o poder de compra, as pessoas vão consumindo um pouco mais e vai ter inflação. Também consumo é um viés de inflação, assim como aumento de impostos e etc, né? Então, esse aumento, né, ele vai fazer com que o Fed ele venha demorar um pouco a dar um ajuste de taxas de juros, pelo menos tentar reduzir. Eu acredito que no curto prazo não vá, por causa que os relatórios de inflação dos Estados Unidos eles têm apresentado algumas diferenças. Então, voltando à inflação, para quem não está ciente, a inflação americana está de 3%. Ela vem aumentando gradativamente de outubro do ano passado até agora, janeiro de 2025. Ela saiu de 2,6 e foi para 3. Para padrões americanos, padrões de países do primeiro mundo, uma inflação nesse patamar é muito grande. A taxa de juros ainda se mantém em 4,5%, tá? Mas o Fed ainda precisa de mais aval, precisa de mais estudo para decidir se vai aumentar ou não essa taxa. A dívida do governo americano também continua alta. Teve um endividamento muito alto na época do Joe Biden, né? E o débito dos Estados Unidos em relação ao PIB chegou a 122,30. Houve muita impressão de dinheiro e por isso que o Trump está correndo contra o tempo para também
acabar com a guerra da Ucrânia, porque foi o que mais elevou os cofres dos Estados Unidos, tá? Sobre calendário econômico, o que que a gente tem para hoje? Hoje nós tivemos lá a informação do clima de negócios lá na Alemanha. Alemanha, senhores, só com a entrada do novo partido lá que ganhou as eleições, a bolsa alemã estourou. Só para vocês terem uma ideia, a bolsa alemã já abriu com alta de 0,68. A bolsa alemã hoje é uma das bolsas mais fortes que tem na Europa. Só nesse mês ela subiu 5,43, tá? A pior bolsa que nós temos na Europa é a francesa, tá? Que em um ano só subiu 2,52 e a bolsa alemã em um ano subiu 28,78%, recuperando seu prestígio. Lembrando que a Alemanha é um dos polos mais industriais que nós temos ali na Europa, né? Então, esse clima de negócio, né, Infobusiness Climate, né, nós tivemos ali, era uma prévia de 85,2, o mínimo é que fica acima de 50 para dizer que o índice está bom. Era previsto 85,2 e veio os 85,2, demonstrando o ótimo momento que a Alemanha está se recuperando, tá? Também nós tivemos inflação, taxa de inflação anual na Europa, né? Ficou em 2,5%, veio 0,1% a mais, tá? Hoje a gente vai ter o Banco Central lá no Canadá falando, né? Falando sobre política monetária. No Chicago, nós vamos ter aqui o Índice Nacional de Atividade Industrial, caiu, né, era estimado 0,18 e veio menos 0,03, por isso que o Trump está querendo mexer mais aí a indústria, porque a indústria americana está caindo, tá? E esse de Chicago tem a ver com as indústrias montadoras de veículos, porque elas tiveram ali uma dificuldade de comprar aço. Os Estados Unidos não tem tanta empresa de aço, ele comprava mais. A idade tem muita empresa de aço, só que a questão de mineração eles não têm muito e eles exportavam muito isso de outros países. Como eles começaram a taxar alumínio, aço e outros metais, eles tiveram uma trava e com isso o Brasil deixou de vender para eles, foi vender para a China, por isso que a Vale subindo. A Vale saiu de R$ 50,53 e 53 e agora a Vale está 58,46, alta de 0,52, tá? Lá nos Estados Unidos vão reaver essa ideia de siderúrgica e de mineração. Eles vão resgatar esse tipo de usina também, tá? Coisa que só tinha por aqui. Lá em Dallas nós vamos ter também o índice de manufatura, ainda não saiu, é esperado uma prévia de 14,1. Tá? Nós vamos ter o presidente Jim Graf falando lá no Reino Unido, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ele é um indiano. Tá? Nós vamos ter na Coreia do Sul decisão de taxa de juros, também vamos ter decisão de taxa de juros no Japão essa semana, e o Japão vai ser a primeira vez que nós vamos ter decisão de taxa de juros do governo japonês aumentando a taxa próximo de 1%, que seria um fato inédito no Japão, que sempre teve taxa negativa. Isso mesmo, você deixava o dinheiro no Banco do Japão e você pagava porque a taxa era negativa, você colocava apenas para render. Cenário de juros alto, deixar dinheiro e rentabilizar e não trabalhar com ativos de bolsa, esse cenário é só de países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Lá fora, ó, deixar, na verdade, esse é cenário só de país em desenvolvimento e cenário de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento é deixar dinheiro rendendo juros. E isso não acontece lá fora porque os juros desses países são muito baixos, né? Anos e anos o Japão teve juros negativos e as pessoas exploravam bolsas e outros investimentos para ter ganhos, né? Esse tipo de cultura brasileira ainda não está acostumado com juros baixos, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui de relevante em relação ao mercado internacional. Vamos para as commodities, né? Nós tivemos ali uma queda ali no Brent durante a semana passada e uma leve recuperação hoje de 0,06 nos contratos de petróleo, né? O petróleo fechando em 74,475. O petróleo ele tem uma tendência futura a cair, tá? Muito influenciado pelos Estados Unidos, porque o Trump ele vai entrar no mercado muito forte, voltando às empresas nacionais de petróleo para tentar baixar esse petróleo no cenário internacional, para também tentar reduzir o custo dos Estados Unidos. E com isso todo mundo vai acabar ganhando, porque o petróleo vai ficar mais barato, tá? Isso é uma tendência futura. Gasolina hoje os contratos estão em queda de 0,08, né? A gasolina ali operando a 2 dólares e 03 centavos, tá? Nós estamos ali com o ouro
né, o ouro subindo, né, o termômetro do mercado mundial está balançado aí com medo, né, nós temos tendo na mesa ali umas negociações ali entre Estados Unidos e a Ucrânia envolvendo Rússia para tentar o fim da guerra. Como o mercado ainda não abraçou essa ideia, o pessoal que procura rede de proteção no mercado internacional vai para o ouro. O ouro hoje negociado a 2.950 pontos, só falta 50 pontos para chegar a 3.000. O ouro já rompeu 3.000 durante esse ano, em ano passado, e hoje está com alta 0,58. O ouro, no contrato de ouro no mercado internacional, 45,36% de alta, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui de mais informação. Deixa eu só pegar aqui para vocês. O que a gente tem de mais informações aqui para a gente conversar. Vamos lá. Indicadores aqui, o Ibovespa, uma leve alta aqui de 0,01, reverteu o cenário negativo, estava bem negativo, né? Vale está segurando o Ibovespa hoje. Petrobras tá caro, 38,31, tá muito cara a ação, mas com uma queda leve de 0,16, tá? Cotações de minério de ferro, lá em Dalian, nós tivemos ali o minério de ferro com alta de 3,04%, está sendo negociado a 107,3 dólares. E nós vamos ter um evento que é bem complicado, a Companhia Azul. A Companhia Azul registrou um balanço péssimo, com prejuízo. É, Nós temos ali um problema muito sério com empresas, né, de aviação. Empresas de aviação, elas ainda estão enfrentando problemas do Covid e não são uma boa opção aqui para investimento. Então, a Azul reverte o lucro e reverte o lucro, estava em lucro e registrou um prejuízo de 3,9 bilhões no quarto trimestre. Lembrando que a Azul está doida para se fundir com a Gol, né? E isso vai trazendo aí um certo problema, né? Vai ficar um grande elefante branco e a gente não sabe o que pode acontecer, né? A expectativa hoje, né, que o mercado brasileiro apresente uma volatilidade moderada, influenciada por indicadores econômicos. Lembrando que hoje a gente tem fala de Haddad, de Lula também, tá? E alguns eventos corporativos que ainda não foram, né? E em relação ao acordo de paz com a Ucrânia, nós tivemos umas reuniões significativas ali, né? Nós realizadas em Riad, na Arábia Saudita, né? Com a presença dos Estados Unidos, e teve o Zelensky falando ali que ele pode, né, renunciar caso a Ucrânia entre na OTAN para ter proteção dos países do Atlântico Norte em relação à Rússia, né? No Brasil, hoje, eventos corporativos, nós vamos ter o Itaú, pagamento de juros ao capital próprio, 0,0115 por ação, né? Nós vamos ter o Bradesco também pagando juros ao capital próprio, 0,014. A Vulcambras pagando dividendos de 0,12 por ação. E nos Estados Unidos a gente vai ter lá as ações com a Verizon Communication, tá pagando dividendo yield de 6,8%. A Pfizer pagando dividendo yield de 6,5%. A Altria Group, né, pagando ali 7,8%. E a PNC Financial Service Group também pagando dividendos hoje. Então, essas são as principais notícias. O mercado começa um pouquinho devagar, meio lento aqui no Brasil, com um tom azedo do Banco Central ali de aumento de câmbio e inflação. Vou encerrando o áudio por aqui. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Um abraço, senhores.